Você aí, já ouviu falar da nova placa de vídeo custo-benefício do AliExpress? Ela custa mais ou menos entre 600 e 700 reais, parece ter um bom desempenho e ainda tem 4 GB de VRAM. Talvez você já ouviu, porque alguns colegas aqui do YouTube já falaram sobre ela aí nesse final de semana. Na verdade eu também falei numa live sobre ela, só que eu lembrei que a maioria dos inscritos às vezes não gosta de ver live, prefere mais ver vídeo. Então eu tô aqui para falar sobre ela novamente, mas vou deixar para vocês a live na descrição. A placa em questão é uma R9 370 de 4 GB de VRAM do AliExpress, que está em torno de 700 reais. Tô deixando para vocês aí na tela a imagem. Ela é vendida de várias marcas diferentes, tanto da Chrysler quanto da Veneda, mas é basicamente a mesma placa. Muita gente se interessou por ela e até já fez a compra. Agora a pergunta, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Tem algum peguinho? É para isso que eu tô aqui nesse vídeo. Então vamos ao que interessa. Abram depois lá o anúncio da placa do AliExpress e vocês vão ver ali que tem uma print do GPU-Z dela, tá? Você vai encontrar ali o R9 370 mesmo, tá? Só que algumas especificações, quando você notar mais, você vai ver algumas incongruências, inconsistências, tá? Primeiramente, sobre a GPU em si, né? O chip é Pitcairn, alguma coisa desse tipo. Não é o chip certo que deveria ter um R9 370. Depois você vai ver a data de fabricação, 2012, não deveria ser isso também, deveria ser 2015. Aí você vai dar uma olhada também nos shaders dela, 1024, também não deveria ser isso. Então a única coisa que está realmente batendo com o R9 370 seria a VRAM. Vamos dar uma olhadinha agora no Tech Power Up, né? Vocês vão ver que um R9 370 mesmo tem ali o chip Trinidad, ela tem 1280 shaders, né, que são Stream Processors, esse é o nome que a AMD dá. E, é claro, também ela é de 2015, tá? Como eu havia dito para vocês. Então as specs já não estão batendo muito com o que deveria ser um R9 370. Você já tem ali o desconfiômetro. Existe até uma R9 370 feita lá mais para o mercado chinês mesmo, que ela tem somente 1024 Stream Processors, mas ainda assim ainda não bate com, por exemplo, o chip e a data de fabricação dela, tá? Quando você pesquisa um pouco mais, e aqui eu vou dar os créditos até a um inscrito que veio informar para mim na sexta-feira de manhã, é por isso que eu fiz a live à noite sobre ela, você tem a 7850, que é uma placa de 2012 mesmo, tem a mesma quantidade de Stream Processors, tem basicamente as mesmas especificações gerais, tá? No todo, vou deixar para vocês aí ao lado. A única diferença é que essa do AliExpress, ela tem 4 GB de VRAM e geralmente a 7850 tem 1 ou 2 GB de VRAM. Portanto, um dos peguinhos dessa placa desse anúncio é que ela não é realmente uma R9 370, que tem um desempenho um pouco superior a um R7 370, que tem um desempenho um pouco superior a uma 7850. Vale ressaltar que essas placas dessa época, tá? R9, R7, elas são refreshes, tá? A AMD ficou só dando um polimento nas placas antigas HD, por exemplo, 7850 mesmo, 7970 e tal, e depois lançaram com outros nomes, mas elas são placas realmente com desempenho um tanto semelhante. É bom ressaltar isso, porque às vezes as pessoas não sabiam, ou depois também você vai achar que eu não sabia, mas eu sei disso, tá? Então, elas são refreshes, têm um desempenho semelhante, sendo a R9 370 a melhor delas, e no caso, a R7 370 seria a mais semelhante a 7850, mas nesse caso, ela ainda assim não tem um desempenho de uma R7 370, ela é um pouquinho mais fraca, porque no caso eu tenho aqui em casa um R7 370, que eu até também tomei um golpe do AliExpress, porque eu comprei também um R9 370, acabou chegando essa R7, só que lá no anúncio estava falando que poderia enviar qualquer uma das duas aleatoriamente, eu só li isso depois, aqui foi falta de leitura minha mesmo, né? E a minha, no caso, ela tem um chip Pitcairn, não é o Trinidad que deveria ser, interessante até isso, só que ela é realmente 2015, ela só tem 2 GB de VRAM, mas ela tem GPU Clock e um clock de memória mais alto do que essa que vocês estão vendo no AliExpress. Então eu achei até interessante, por exemplo, nesse vídeo, comparar um R7 370 contra uma 7850, para que vocês saibam a diferença. Agora, gente, tem uma boa notícia, eu tenho uma 7850 aqui para servir de modelo de comparação, tá? Essa aqui só tem 1 GB de VRAM, vocês vão ver que ela tem um dissipador um pouco diferente. A primeira placa que eu comprei após ser adulto, tá? Eu montei um PC depois de ganhar um emprego e tudo mais. Essa aqui era a primeira placa desse PC. Ela teve um problema de superaquecimento e tal, então eu mudei aqui, mas é uma 7850 de 1 GB de VRAM.
Como ela só tem 1 GB de VRAM, eu vou usar aqui somente 2 jogos básicos para que vocês vejam, jogos esses que não fazem diferença se você tem 1 ou 2 GB ou 2 ou 4 GB de VRAM. Podem confiar, eu já fiz os testes, tá? Já fiz teste com placas de, por exemplo, 960 de 2 GB e de 4 GB e não tem diferença. A gente só vai notar a diferença entre as outras especificações, o chip, para a gente ver qual que tem mais desempenho. Então vamos logo aos testes, peguem aí o seu lanche, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Vamos aqui o primeiro jogo, na verdade eu só testei 2, fica estranho falar primeiro jogo. Esse aqui é o CS Global Offensive, 720p com tudo no baixo, testei com o Ryzen 5 5600X. E vocês vão ver que a 7850 de 1 GB faz 337 FPS, já a R7 370 de 2 GB faz 376 FPS. Diferença essa de 10%. Como eu disse, a VRAM não está influenciando aqui. Ah, Alexandre, mas você tinha que testar com a de 2, 4, 6, não importa quanto de VRAM teria aqui nessa placa. O desempenho seria o mesmo, ok? Vamos para o segundo e último jogo, que é o Rainbow Six Siege. Coloquei em Full HD, mas no baixo. No caso aqui, no Rainbow Six Siege, a 7850 de 1 GB, ela faz 77 FPS na média. Já a R7 370 de 2 GB faz 89 FPS na média. É o outro caso, como eu disse, tá? Já fiz comparativos aqui, depois vou deixar para vocês o meu mega comparativo aqui na descrição de várias placas de vídeo. Vocês podem comparar lá, que por exemplo a RX 550 de 2 GB e de 4 GB não vai fazer diferença aqui, o que importa mesmo são as outras specs dela. Esse jogo não vai se importar tanto com a VRAM, nem dela, nem 960, enfim, tá? Podem ver então que elas têm uma diferença, nesse caso aqui foi de 13%. Então assim, em média, dependendo do jogo, da otimização, a diferença entre uma 7850 e uma R7 370 vai ficar em 10%, né? Chutando aqui, cada jogo é feito de uma forma, otimizado de uma forma, nem sempre vai ser a mesma coisa, mas pode dizer que 10% de diferença mais ou menos entre elas. Agora tiramos a nossa primeira pedra do sapato, a gente vai ter uma relação já de desempenho bacana entre as duas placas, né? Mais ou menos 10%, né? Vamos contabilizar isso. Vamos para a segunda pedra no sapato, que é até um pouco mais complicada, porque tem muita gente agora falando que ela tem um desempenho semelhante a um RX 460 ou 560, que novamente, né, são placas bem parecidas. A AMD faz isso, gente. Por exemplo, na NVIDIA você tem a 1060 e 960, né? Elas têm o 60 ali no final, mas elas são placas diferentes. Já da AMD, quando você tem essas placas de uma mesma idade, da mesma época mais ou menos, como uma 560 e uma 460, elas têm um desempenho muito mais semelhante do que tem no lado da NVIDIA. Então fiquem atentos a isso, tá? Tem gente que imagina que a diferença é estupenda, não é. Eu acho que a maior da confusão que as pessoas fazem entre essas RX 560 e 460 com essas R9 e R7 é porque vocês vão lá no Tech Power Up e vocês vão dar uma olhadinha no desempenho geral de comparativo e vocês vão ver que o Tech Power Up coloca no mesmo patamar. E eu já avisei sobre isso aqui no canal, tá? É um bom site para você começar, mas não é um bom site para onde você vai terminar. Você não vai só olhar no Tech Power Up e pronto, tá? Você começa vendo ali e depois vai em outros comparativos. Ainda mais em placas tão antigas como essas R9, essas HD, vai ter um dado que não vai ser muito condizente com a realidade atual. Então eu peguei aqui um RX 460 de 4 GB e testei nos mesmos jogos com a 7850 de 1 GB. Voltando aqui ao Counter-Strike, vocês vão ver, né, como eu disse, a nossa amiga 7850 faz a média de 337 FPS, já a RX 460 faz a média de 413 FPS, uma diferença mais ou menos de 18%. Já no segundo jogo e último, né, Rainbow Six Siege, o mesmo caso, né, fez 77 FPS na média a 7850, já a nossa amiga RX 460 fez 99. Novamente, ressalto, a VRAM não faz diferença, é sério, tá? Tá fazendo diferença aqui é a arquitetura, o chip, o clock, tá? Outras coisas fazem diferença aqui, e no caso 99 FPS, que dá uma diferença mais ou menos de 22%. Logo, você pode chutar que a diferença, na maioria dos casos, entre uma 7850 e uma RX 460, deve variar ali entre os 15% e 20%, a depender do caso.
Pode ser, Skanda, pode ser que a 7850 ganhe algum caso? Sim, pode ser, tá? Por conta de otimização dos jogos para os clocks, tá? Pode ser que aconteça, mas no geral vai ficar essa média que eu tô falando. Então não, tá? Elas não têm o mesmo desempenho. Portanto, eu acho que já consegui elucidar algumas coisas para vocês desse caso. Segundo, é claro, as imagens, se elas estiverem corretas, nós temos aqui uma placa com desempenho de 7850, só que tem 4 GB de VRAM. Ela deve ficar entre o desempenho de uma 750 Ti e uma GTX 950, sendo que na maioria dos casos você encontra GTX 750 Ti e 950 com 2 GB de VRAM apenas, tá? Depois, quando com 4, fica muito caro. Se você for considerar preços, vocês vão ver que ela está bem entre também essas duas placas, né? Eu achei, por exemplo, GTX 750 Ti de 700 e pouco reais e GTX 950 de 800 e pouco reais, e essa logo fica entre as duas. Ou seja, embora vocês estão comprando gato por lebre, não é realmente o R9 370, ela está na faixa de preço que deveria estar, tá? Isso por quê? Porque os vendedores já estão mais cientes, já estão mais espertos do desempenho do produto que eles vendem. Então, olhem sempre pelo preço, tá? Vai ser muito mais difícil agora você encontrar uma placa porreta que vai ter um ótimo desempenho e muito mais barata que outras placas mais conhecidas do mercado. Os vendedores estão cientes. Então, se ela está nessa faixa de preço, pode apostar que o desempenho também está nessa mesma faixa, tá certo? Então, tá ok, né? Eu não considero o custo-benefício do momento, porque você tem outras placas ali também que tem um custo-benefício legal, a depender de quanto que você for pagar nelas, mas tá ok, né? Tá condizente. Eu ainda assim, a depender do caso, preferi uma 950, pagar um pouquinho mais da 950, porque ela tem mais desempenho na maioria dos jogos jogados por vocês. Qual é a maioria dos jogos que vocês jogam? É o quê? É CSGO, é Valorant, é Dota, é League of Legends, tá? Se você for ver em todas as pesquisas, são os jogos mais jogados. Ah, mas meu amigo tem uma tal placa de vídeo, eu fui ver que a diferença é muito grande no jogo que... Aí tu vai ver o jogo 2 pessoas jogam, você e seu vizinho, mas ninguém no mundo joga. Então sim, pode ter essa diferença nesse tipo de jogo, mas nos jogos mais jogados pela galera, a 950 vai ter mais desempenho do que essa nossa R9 370 fakeada. Mas é claro, se você não for desses que querem somente esses jogos normais, comumente jogados, sim, esses 4 GB de VRAM vão fazer diferença. Tem o meu benchmark que eu fiz aqui, eu recomendo que vocês olhem, tá? Então jogos, por exemplo, como Horizon Zero Dawn pode fazer uma diferença. Em jogos também como The Division, Forza, vai fazer uma diferença essa VRAM a mais. Então, como eu disse, ela tem um desempenho abaixo de um R7 370. Mas esses 4 GB de VRAM nesses jogos podem compensar essa diferença e ela pode ficar até um pouco acima nesses jogos também. Aí vai depender agora dos testes de quem for trazê-las, né? Não comprei essa placa, mas depende dos testes. Aproveitando que travei na minha cara de noiado para avisar que essa placa não vai rodar alguns jogos novos, tipo Assassin's Creed Valhalla, por conta da versão DirectX dela emulado, que não é realmente o 12. Então talvez no futuro, alguns jogos também você não consiga jogar, só para ficar atento a isso. Só que eu vou fazer aqui o seguinte, no comentário aqui fixado abaixo, eu vou deixar alguns jogos comuns que vai ter diferença mais VRAM e jogos que vai ter menos diferença na VRAM. Como eu já citei, CSGO, Valorant e tal. Então nesse comentário que está fixado, deixa lá também alguns outros jogos que vocês conhecem que faz mais ou menos diferença. Outra saga que faz muita diferença, que até um inscrito tinha me falado para mim, me alertado, é, por exemplo, o Resident Evil, que você tem realmente diferença quando você tem mais VRAM, só que depende sempre de otimização e tudo mais. Não é uma placa péssima, acredito eu, claro que se não der problema, né? Não é uma placa péssima, mas enfim, não é uma placa péssima, acredito eu, mas você está comprando uma placa gato por lebre, eu estou aqui para alertar isso, caso você queira comprar mesmo assim, então tudo bem, né? Tá com um valor ok em relação a outras placas. No caso, eu realmente pegaria o 950 pelos jogos que eu jogo. Eu sou uma pessoa que joga mais jogos competitivos do que jogos de campanha. Depende do seu gosto. Eu espero que vocês tenham entendido o intuito desse vídeo. Eu espero que também tenha elucidado mais informações para vocês. Vou deixar vídeos interessantes para vocês aqui de outras placas e, é claro, um mega comparativo de várias placas de vídeo que, olha, tá mais atualizado que o Tech Power Up, então é mais fácil você ter uma média por lá. Recomendo sempre que vocês olhem por ele. Negócio que deu muito trabalho, mas eu estou orgulhoso de ter feito. E em breve eu vou fazer a outra versão em 720p. Afinal, esse foi só mesmo em Full HD. Certinho? Por enquanto é só. É o que eu poderia trazer e o que eu consegui fazer no momento. Drivers da AMD me deram muito trabalho para fazer esse vídeo. Vocês não imaginam quanto. Por isso que está saindo até tarde da noite, né?
Culpa da AMD, gente. Drivers estão me complicando bastante e até por isso foram poucos os jogos testados. Por enquanto eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até logo. Valeu, falou e tchau.